Boa tarde, com muita alegria e resistência. Depois desse fim de semana super abençoado, onde nós pudemos orar e jejuar pela nação, né, a pedido do presidente do Brasil. Fantástico, porque isso é bíblico e isso nós vamos ver o resultado em breve, né? Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas hoje, conversando essa semana com algumas pessoas, eu pude ver que os jovens, os adolescentes estão meio perdidos, principalmente no meio dessa quarentena, entre ficar trancado dentro de casa, né? Dá uma agoniazinha mesmo, né? Mas a palavra de Deus é tão legal, porque ela tem resposta para todas as coisas. E lendo aqui, eu vou deixar com vocês para que vocês leiam depois todo o capítulo. 2 Pedro, é a carta do apóstolo Pedro, tá? Ele tem 2 cartas, então a segunda carta de Pedro, o capítulo 1, a partir do versículo 3 até o 11. E tem algumas coisas que tem nesse texto que eu quero deixar com você. Que quem sabe já aceitou Jesus e se converteu dos seus maus caminhos e viveu para ele e hoje está meio assim, meio desanimado, meio triste, meio deslocado. E eu quero falar para você que ainda também não aceitou Jesus. Existem algumas coisas aqui nesse texto que me chamam muito a atenção. Esse texto vai falar que Deus, Ele nos deu tudo para a devoção a Ele. Ele nos deu tudo para que pudéssemos ter vida nele. Como que eu consigo isto? Através do conhecimento do Filho dele, Jesus Cristo. Então, se eu opto por isto, se eu quero conhecer a Jesus, se eu quero viver para Deus, viver das coisas de Deus, as coisas espirituais, eu tenho que conhecer Jesus, o Filho de Deus. E aí diz o texto assim, que com as suas preciosas promessas, Deus nos faz participar da natureza divina dele. E quando a gente participa da natureza divina de Deus, a gente consegue escapar dos desejos humanos que nos aflige, que nos assola, que nos toca todos os dias. Aí diz aqui que eu e você devemos nos esforçar ao máximo. Algumas traduções diz com toda a diligência. Nós devemos nos esforçar ao máximo, com toda a diligência, para corresponder a esse chamado de Deus. Aí vai ser acrescentada à minha fé a excelência moral, ou a virtude. A excelência moral, a virtude, eu gostaria que você pensasse tudo que é moral. Tudo que é moral, e moral na palavra mesmo, moralidade. Tudo que é moral eu acrescento à minha fé. A excelência dessa virtude, dessa moral, eu acrescento o conhecimento das coisas, eu estudo, eu pesquiso, eu aprendo. Junto com esse conhecimento que me dá liberdade para errar, eu passo a ter domínio próprio. Aí o Espírito Santo me dá domínio próprio sobre as coisas que eu conheço, que eu sei que eu sou livre para fazer. Mas no Espírito Santo eu tenho domínio próprio. E aí, junto ao domínio próprio, eu persevero na minha devoção a Deus. A perseverança na minha devoção a Deus. Quando eu persevero a Deus, a cultuar a Deus, a adorar a Deus acima de qualquer coisa, a querer obedecê-lo e a agradá-lo, eu vivo uma fraternidade. Eu começo a trazer para perto de mim pessoas, eu começo a amar as pessoas de forma diferente. Quando eu trago as pessoas para perto de mim, eu passo a ter amor. E sabe o que está escrito? Leia esse texto depois, tá? Quanto mais eu crescer nisto, mais produtiva e mais útil eu sou. E sabe onde? No conhecimento de Cristo Jesus. Quanto mais eu conheço Jesus, mais produtiva eu sou. Quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais produtiva eu sou. Então, para não ficar muito longo esse texto, esse vídeo, eu queria que você pensasse como é que está a tua vida. Quais as decisões que você já tomou? Você está tomando para si mesmo, para agradar os seus desejos? Ou você está tomando para agradar a Deus? Olha que esse texto fala bem alto no nosso coração. Você pode ler e meditar depois e ouça a voz de Deus. Ouça esse vídeo e ouça a voz de Deus, para que Deus fale mais claro ainda no teu coração. Deus te abençoe. Até amanhã.